Fala aí, galera, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês os principais biomas mundiais. Bom, da mesma forma que eu trabalhei com vocês os climas, no vídeo dos climas, eu vou trabalhar os biomas a partir das latitudes. Ou seja, nós vamos partir do zero, que seria o Equador, e indo em direção aos polos, 90 graus norte, 90 graus sul. Por quê? Se você observa esse mapa que eu coloquei para vocês, existe um padrão na questão dos biomas. Então, a gente vai analisar, a gente vai interpretar os biomas a partir desse padrão, partindo sempre do Equador, da latitude zero, em direção à latitude de 90, tanto norte quanto sul. Vamos começar pelo bioma da faixa intertropical, na região que vai pegar a linha do Equador, né, a faixa equatorial, e as faixas tropicais. Essa região a gente chama de região intertropical. Entre tropical, trópicos, entre os trópicos. Nessa faixa a gente vai ter a predominância dos climas equatorial e tropical. Com o predomínio dos climas equatorial e tropical, temos também como característica o bioma das florestas equatoriais e tropicais. Lembrando que essa é a região que recebe mais luz do sol. Então, é onde a gente vai ter os climas mais quentes e mais chuvosos, devido a essa quantidade brutal de luz solar. A evaporação e a evapotranspiração tende a ser maior, trazendo assim uma maior umidade. Então a gente vai ter aí os climas equatoriais e tropicais, traduzindo nesses biomas, né? Floresta equatorial e floresta tropical. Quais são as características desses biomas, né? Dessas florestas? Primeiro, elas vão ser higrófilas. O que são florestas higrófilas? Florestas que precisam de muita água, estão adaptadas a essa quantidade gigantesca de água. Elas são latifoliadas. Latifoliado significa árvore de folhas grandes, árvore de folhas largas. Elas são perenes. Que são florestas perenes? Florestas que estão verdes o ano todo, se mantêm verde o ano todo, ao contrário, né, da vegetação caducifólia, os climas temperados e frios, que perdem as suas folhas no outono e inverno. As florestas tropicais e equatoriais não têm essa característica, elas se mantêm verde o ano todo. São florestas que possuem uma altíssima biodiversidade, tanto de flora quanto de fauna, tanto de plantas quanto de animais, e essa região também vai encontrar florestas altamente heterogêneas, ou seja, são florestas diferenciadas, diversificadas. Ao contrário, né, do que muita gente pensa, as florestas tropicais e equatoriais, elas não estão sob solos muito férteis, elas estão sob solos de menor fertilidade. Por que isso acontece? Isso acontece devido à própria estrutura da floresta, né? Como são florestas muito grandes, florestas muito exuberantes, né? Com uma quantidade gigantesca de plantas, elas acabam sugando do solo uma boa parte dos nutrientes. Então, toda aquela matéria orgânica em decomposição que as árvores deixam no solo, né, formando aquele horizonte O mais espaço, né, mais grosso, a própria floresta acaba consumindo esses nutrientes. Então faz com que o solo não seja um solo de boa qualidade, não seja um solo muito fértil. Ela acaba se autoalimentando, né, se retroalimentando. É uma característica também super importante das florestas equatoriais e das florestas tropicais. Elas não estão estruturadas sob solos muito férteis. Onde é que a gente vai encontrar essas florestas? Né? América do Sul, América Central, parte central da África, Sudeste Asiático. A gente vai encontrar aí as florestas tropicais e equatoriais. Nessa mesma faixa intertropical, nós vamos encontrar um outro bioma também muito importante, que é o bioma da savana, ou cerrado. Cerrado é aqui na América do Sul, principalmente aqui no Brasil, né?
Nós temos cerrado, seria o equivalente à savana. Qual é a diferença da savana para a floresta? Primeiro é a questão climática. As florestas estão localizadas perto do clima tropical litorâneo, que é o tropical mais úmido. As savanas estão mais ligadas ao tropical típico, ou seja, sofrem influência da continentalidade, estão afastados da água. Então, por isso, você tem uma menor pluviosidade. Menor pluviosidade, você tem uma diferença no contexto do bioma. Você não vai ter nessa região uma área de floresta, você vai ter aí um bosque, então é uma área de bosque, onde você vai ter uma vegetação herbácea arbustiva, ou seja, vegetação rasteira, gramínea e pequenos arbustos, árvores de menor porte. Esses arbustos vão ter troncos grossos e retorcidos. Isso se dá devido a essa alternância, né, de ter um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco, e também devido às queimadas eventuais. As savanas e o cerrado, devido a ser um clima mais seco, ele passa por períodos, né, de combustão espontânea, né? Ele queima, passa por períodos de queimada naturalmente. Isso caracteriza também a questão dessas árvores terem troncos mais grossos e mais retorcidos. Uma outra característica do cerrado e da savana é o tipo de solo. Eles estão localizados também sobre solos que não são solos tão férteis, né? Principalmente porque eles são solos ácidos, com deficiência de nutrientes. Então, isso também ajuda ao não desenvolvimento das plantas, né? Da fauna do cerrado ou da savana. Na América do Sul, principalmente no Brasil, as savanas elas recebem outro nome, elas são chamadas de cerrado. Mas o cerrado é a mesma estrutura da savana. Um outro bioma importante é a vegetação desértica. Lembrando, lá na aula de clima, né, os desertos eles estão localizados mais ou menos na mesma faixa de latitude, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Por que isso acontece? Isso acontece devido às altas pressões nas latitudes de 30, que faz com que você tenha aí uma zona onde o ar ele tende a ser empurrado para baixo e não a subir, e também devido a correntes marítimas frias. Então, a associação de correntes marítimas frias, junto com essa zona de alta pressão, mais o relevo, aqui a gente tem a cadeia do Atlas, né, que impede o ar mais úmido de entrar na região aqui da África. Então, todos esses fatores contribuem para a formação do deserto. Essa região a gente vai ter uma pluviosidade muito baixa, ou seja, vai chover muito pouco, e também você vai ter aí uma variação térmica muito alta. E isso vai refletir no bioma, na vegetação desértica, onde você vai ter aí o que a gente chama de vegetação xerófila. O que é vegetação xerófila? É uma vegetação adaptada à falta d'água. Uma vegetação que vive, que sobrevive à falta d'água. A gente está falando de cactáceos, basicamente. Essa vegetação xerófila ela vai acabar desenvolvendo 3 adaptações muito fortes e muito características. Quais são elas? Primeiro, raízes profundas. Já que eu não tenho água na superfície, esses vegetais, essas plantas precisam buscar água no subsolo. Então, eles vão aí ter raízes muito profundas. Segundo, espinhos. Esses espinhos aí têm dupla função. Uma função é se proteger dos predadores, né, dos herbívoros, e uma outra função é evitar que essa planta desidrate no processo de respiração. E terceiro, reservatório de água. Essas plantas elas vão ter algumas estruturas que vão guardar água para o período mais seco. Um exemplo disso é o cactus. Se você corta o cactus, ele tem água dentro. Por que o cactus guarda essa água? Por causa do clima seco. Ele vai precisar dessa água, então ele vai estocar, ele vai reservar essa água. Então, aí a gente tem a vegetação xerófila. A gente vai encontrar essa vegetação básica bem estruturada onde?
nos grandes desertos, né, da África, como o deserto do Saara, deserto do Kalahari, deserto australiano, aqui, né, na região do Oriente Médio, nessa região que faz a transição entre a África e a Ásia. A gente vai ter basicamente esse tipo de vegetação, que é essa vegetação desértica. Subindo para o clima temperado, a gente vai ter aí a floresta temperada. As florestas temperadas, elas vão ser caracterizadas pelo clima o quê? Temperado oceânico, ou seja, mais próximo do mar. Nessa região, a gente vai ter como característica as 4 estações bem definidas pela natureza, né? Dá para ver aqui no nosso quadrinho, né? As 4 estações muito bem definidas pela natureza, e isso a gente vai ter uma ampla diversidade vegetal, né? Principalmente em relação a árvores, arbustos, musgos e ervas. Isso devido a essas 4 estações muito bem definidas. A floresta temperada, ela vai estar localizada sobre um solo fértil, bastante fértil, e com uma grande quantidade de material orgânico, ou seja, um horizonte muito desenvolvido, devido a essa decomposição desse material orgânico. A floresta temperada vai ter como a sua principal característica ser uma vegetação caducifólia. O que é uma vegetação caducifólia? É aquela vegetação que perde as folhas no outono e inverno, como a gente vê aqui no nosso quadrinho, né? No outono, a folha das árvores começa a perder, né, aquela tonalidade mais verde, começa a mudar de cor, né? Aqueles tons mais alaranjados, mais amarelados, e no inverno ela fica totalmente sem folhas, onde ela vai renascer na primavera. Isso é uma característica muito forte das florestas temperadas. E as florestas temperadas são o bioma mais devastado do planeta. Por quê? Porque se você observa um mapa do bioma da floresta temperada, você vai ver que é onde a gente encontra os lugares mais desenvolvidos, as cidades mais desenvolvidas, principalmente aqui na costa leste dos Estados Unidos, praticamente todo o norte da Europa, e aqui, né, o Sudeste Asiático e Extremo Oriente. Então, nessa região, a gente vai ver que a gente encontra as cidades, as maiores metrópoles, as áreas mais desenvolvidas. Com isso, as florestas acabaram dando lugar às cidades, às indústrias, serviram de matéria-prima, serviram como suporte para a construção ou da cidade ou da indústria. Um outro bioma importante, né, e totalmente característico é a vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea vem do clima mediterrâneo. Então, ela vai ser mais característico dessa região aqui, né, do mar Mediterrâneo, sul da Europa, norte da África. O mar Mediterrâneo, devido a ele ter uma água mais quente, ele vai influenciar o clima dessa região. Como assim? A gente vai ter aqui um clima temperado, as 4 estações muito bem definidas, porém, devido a essa água mais quente do mar Mediterrâneo, essa região vai ter um clima muito, mas muito semelhante ao clima tropical. Semelhante. Por que semelhante? O clima tropical ele tem o verão quente e chuvoso, inverno frio e seco. O clima mediterrâneo ele vai ter o verão quente e seco e o inverno frio e chuvoso, ou seja, você vai ter uma alternância em relação à estação chuvosa. Então, isso vai alterar também a questão do bioma. Se esse clima mediterrâneo ele é semelhante ao clima tropical, automaticamente a sua vegetação vai ser semelhante ao clima tropical. Então, ele vai ser semelhante ao tropical típico, ele vai ser muito semelhante ao cerrado. Então, a gente vai ter o quê? Uma vegetação arbórea, arbustivo e herbáceo. Ou seja, um pequeno bosque já virando uma floresta. Então, a gente vai ter esse meio como se fosse uma área intermediária entre a floresta e o bosque. Ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar uma vegetação estruturada sobre maquis e garigues.
ou seja, arbustos densos e fechados, que são os maquis, e os garigues, arbustos de pequeno porte e avulso, ou seja, a gente vai ter os maquis e os garigues. Beleza? Essa é a característica da vegetação mediterrânea. Outra vegetação, outro bioma característico da área temperada são as estepes ou pradarias, que é uma vegetação composta basicamente por pequenos arbustos e gramíneas, né? Uma vegetação mais rasteira e árvores de pequeno porte. Qual é a diferença da estepe para a pradaria? Bom, as estepes, elas vão estar em áreas de menor precipitação, uma área de menos chuva. América do Norte, África e algumas partes da Ásia. Enquanto as pradarias vai ser de uma região um pouco mais úmida, um pouco mais chuvosa, também composta de vegetação rasteira, arbustos e gramíneas. Na América do Sul, as pradarias, elas vão ter um outro nome, elas vão ser chamadas de campos. Então, estepes e pradarias é a mesma estrutura, né? Vegetação rasteira, pequenos arbustos. Só que a estepe em áreas de clima mais seco, a pradaria em áreas de clima mais úmido. Na América do Sul, as pradarias são chamadas de campos, onde a gente vai encontrar essa região aqui, né, dos Pampas Gaúcho, Argentina, Uruguai. A gente já não chama mais de pradaria ou estepe, a gente acaba chamando de campos. Outro bioma muito importante é a taiga, também chamada de floresta boreal ou floresta de coníferas. Coníferas, árvore em forma de cone, os famosos pinheiros. Elas são localizadas nas altas latitudes, então elas vão predominar a América do Norte, norte da Europa e norte da Ásia, no extremo norte da Ásia. Elas vão possuir árvores de grande porte, são florestas chamadas de florestas de coníferas, árvores em forma de cone, folhas aciculifoliadas, que são folhas em formato de agulha, poucas folhas, então não vai ser diferente, né, da floresta tropical, né, que é latifoliada, muitas folhas e folhas grandes. Aqui não, vai ser aciculifoliadas, pouquíssimas folhas e folhas em formato de agulha, aciculifoliadas. É também uma vegetação caducifólia, que perde as suas folhas no outono e inverno. Essa região vai ter um inverno muito frio e muito rigoroso e um verão um pouco mais curto. Vai ser uma área de transição entre a floresta temperada e a tundra, né? Entre a vegetação dos climas mais frios e a vegetação ali do clima temperado. É uma região extremamente importante na questão das aves migratórias, né? É uma área de intensa migração e também uma área onde você vai encontrar, né, muitos animais predadores, como ursos, lobos, raposas. Então, é um bioma bastante rico na questão da fauna. Por último, nós temos o clima polar. No clima polar, nós temos como bioma característico a tundra. Estamos falando aí do clima mais frio, um clima praticamente onde não existe verão, onde o inverno ele é extremamente rigoroso. A gente está falando do extremo norte e do extremo sul do planeta. Nessa região, a gente vai ter como bioma característico a tundra, que é a vegetação que vai acontecer em pequenos trechos onde acontece o degelo no verão. Então, é uma vegetação muito primitiva, ou seja, uma vegetação basicamente composta por musgos, líquens e vegetação rasteira. Por quê? Isso vai acontecer devido ao rigor climático. Se um clima muito frio vai limitar o desenvolvimento de vegetais de grande porte. Então, você vai ter aí musgo, né, que é o famoso limo,
que vai acontecer aí em pequenas rochas, onde acontece o degelo, líquens, que é a associação entre um musgo e um fungo, né, uma associação simbiótica, e vegetação rasteira, né, gramíneas. Isso não é em toda a tundra, apenas naquelas regiões onde você tem o degelo, onde você tem aí um solo que fica em algumas partes do ano exposto ao sol. Então você tem aí um verão muito curto, nesse verão muito curto você tem o degelo, e nesse degelo você tem a formação de musgos, líquens e vegetação rasteira. Essas são as características dos principais biomas do planeta Terra, galera. Dúvidas, observações, deixe ali embaixo nos comentários. Não deixe de dar aquele seu like. Até a próxima. Tchau, tchau.